E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje nós vamos embarcar em um verdadeiro teste de resistência arquitetônica. Mas não estamos falando de examinar a engenharia de prédios de concreto ou pontes, não. Nós estamos prestes a testar um dos maiores edifícios intelectuais da história do pensamento humano, a famosíssima Teoria das Formas de Platão. Sabe o que é absolutamente fascinante sobre o diálogo Parmênides? É que a gente vê o próprio Platão pegando a sua grande obra-prima e submetendo ela a um interrogatório simplesmente brutal. Ele vai desmontando a própria teoria, literalmente tijolo por tijolo. É um espetáculo de honestidade intelectual e de um rigor lógico impressionante. Para a nossa jornada de hoje, o nosso roteiro vai passar por 6 testes lógicos bem extenuantes, que vão colocar essa estrutura toda à prova. A extensão das formas, o dilema do todo-parte, o argumento do terceiro homem, formas como pensamentos, o regresso da semelhança e, por fim, a maior dificuldade de todas. Então, vamos lá. Começando pela etapa 1, a extensão das formas e os limites da realidade. Isso já nos joga direto num momento super revelador. Imagina só, o jovem Sócrates aceita com a maior confiança do mundo que existem formas para conceitos nobres e grandiosos, tipo a justiça, a beleza, o bem. Faz sentido, né? Mas, quando o experiente filósofo Parmênides aperta ele sobre a existência de formas para coisas bem mundanas, coisas como cabelo, lama, sujeira, Sócrates fica totalmente cético. Ele manda na lata que seria bizarro demais pensar que existe uma forma celestial ideal para algo como a lama. É aqui que a gente vê a primeira grande hesitação. Fica parecendo que as regras da teoria não se aplicam para tudo de um jeito uniforme. E o grande X da questão aqui é uma tensão lógica bem profunda na base de tudo. Pensa comigo. De um lado a gente tem o princípio da autopredicação, ou seja, a exigência de que uma forma tem que possuir a sua própria propriedade. Então, a forma da beleza precisa ser bela, certo? Do outro lado, existe a regra da separação, que é a ideia central de que a forma tem que ser distinta e totalmente separada desse nosso mundo físico. É justamente aí que aparece a primeira rachadura. Se existisse uma forma pura e ideal para a lama por autopredicação, ela mesma precisaria ser enlameada. Mas vem cá, como é que algo enlameado pode continuar sendo puramente imaterial e separado do mundo sensível? Não dá, né? A estrutura já começa a balançar. E isso nos leva direto para a etapa 2, o dilema do todo-parte e a participação física. O que é super interessante aqui é tentar visualizar isso. Se a gente imaginar as formas como uma torta, basicamente existem duas maneiras de um objeto participar dela. No modelo da torta inteira, a forma completa mora dentro de um único objeto. Já no modelo do pedaço de torta, a forma é fatiada, dividida entre vários objetos diferentes. O grande problema é que qualquer um desses caminhos joga a gente num paradoxo sem saída. Se a gente abraça o modelo da torta inteira, e uma forma existe integralmente em objetos diferentes, ao mesmo tempo e em lugares diferentes, ela acaba separada de si mesma. E bom, isso é logicamente impossível. Tentando salvar a pátria e a fundação desse modelo, Sócrates vem com a analogia do dia. Ele diz que um dia iluminado pelo sol está presente em vários lugares ao mesmo tempo, sem perder a sua unidade. Bonito, né? Só que Parmênides é rápido no gatilho e arma uma armadilha conversacional genial. Ele pega a luz do dia e converte numa vela física, tipo a lona de um navio. Ele argumenta: se você estender uma vela sobre um grupo de pessoas, cada indivíduo ali embaixo é coberto apenas por uma parte diferente do tecido, não pela vela toda. Com isso, Parmênides prova que se a forma cobre vários objetos físicos, ela tem que ser divisível. E, no momento em que ela é dividida, tchau unidade absoluta. Agora, se a gente engolir a ideia de que a forma é realmente fatiada, como no modelo do pedaço de torta, o peso das contradições cai com tudo na nossa cabeça. É um efeito dominó. A gente acabaria tornando coisas grandes por adicionar a elas uma fatia muito pequena da forma da grandeza. Coisas iguais seriam igualadas por uma fração menor do que a própria igualdade. A pequena parte da forma do pequeno seria, por definição, maior do que as próprias coisas minúsculas onde ela reside, sendo ao mesmo tempo grande e pequena. E o cúmulo absurdo da causa e efeito, a gente tornaria um objeto pequeno simplesmente por acrescentar material a ele. É, sem exagero, a desintegração total da lógica que sustentava a teoria. Ufa, né? Mas, espera aí, e se o defeito estrutural não estiver no formato físico dessa participação? E se o problema for como essas formas se replicam ao infinito? Vamos dar uma limpada no paladar dessas metáforas tortas e velas, porque agora a gente vai entrar num quebra-cabeça lógico de dar vertigem. Vamos para a etapa 3, o famoso argumento do terceiro homem e o regresso infinito. Presta atenção em como isso se constrói passo a passo, porque é um efeito bola de neve. Passo 1.
Imagine que os objetos A, B e C são todos grandes, porque eles compartilham a forma da grandeza. Vamos chamar de L1. Até aí, tudo sob controle. Porém, por causa daquele princípio da autopredicação que a gente viu lá atrás, a forma da grandeza, L1, também tem que ser grande, certo? O que nos leva ao passo 2. Agora a gente tem um novo conjunto de coisas grandes, composto por A, B, C e o próprio L1. Para explicar a grandeza desse novo grupão, a gente precisa invocar uma nova forma de grandeza, a L2. E aí, no passo 3, adivinha? L2 também é grande, o que exige um L3, que exige um L4, e isso vai se repetindo ao infinito. Aquele princípio lindo de que haveria apenas uma única forma unificada pairando sobre as coisas simplesmente é despedaçado. Bom, com as propriedades físicas gerando paradoxos e a lógica criando infinitos absurdos, a teoria tenta achar uma rota de fuga. Surge então uma ideia meio desesperada. E se as formas não forem objetos externos ou entidades independentes? E se elas habitarem só nossa mente? E se forem puramente pensamentos? Chegamos então na etapa 4, formas como pensamentos, a chamada hipótese mental. O problema é que essa via de escape colapsa de um jeito espetacular. Em primeiro lugar, todo o pensamento é intencional. Ele tem que ser um pensamento sobre algo. O pensamento não fica lá flutuando no vácuo. Se uma forma é um pensamento que pensa sobre uma forma, a gente cai de novo naquele mesmo loop infinito de agorinha pouco. Fora isso, se a gente tentar juntar essa ideia mental com a participação física das coisas no mundo, a conclusão é o panpsiquismo. Quer dizer, se tudo que existe participa de pensamentos, então coisas materiais como pedras, árvores e aquela lama lá do começo seriam compostas de pensamentos e, olha só, também pensariam. A única outra alternativa seria dizer que existem pensamentos que não pensam, o que, convenhamos, é um absurdo completo. Tentando mais uma alternativa estrutural, entramos na etapa 5, o regresso da semelhança e o paradigmatismo. O paradigmatismo é a nova aposta do momento. Em vez de ficar tentando fatiar as formas ou transformar tudo em pensamento, e se as formas fossem padrões incontestáveis da natureza, tipo moldes perfeitos? Desse ponto de vista, participar de uma forma significaria simplesmente se assemelhar ou ser parecido com ela como uma cópia e o seu molde original. Vamos ver se essa nova arquitetura fica de pé. O grande balde de água fria aqui está na natureza simétrica da semelhança. Funciona assim. O passo 1 diz que se o objeto A se assemelha à forma L1, a simetria obriga que a forma L1 também seja semelhante ao objeto A. No passo 2, como os dois compartilham essa característica de serem semelhantes, a lógica da própria teoria dita que a gente precisa de uma nova forma da semelhança, a L2, para justificar isso. Aí chegamos no passo 3. L1 e L2 são semelhantes entre si, invocando imediatamente a necessidade de uma forma L3 e pronto, estamos presos em outro loop infinito. O paradigmatismo, infelizmente, também não entrega o refúgio que Sócrates esperava. O que nos traz finalmente à etapa 6, a maior dificuldade. O verdadeiro terremoto final que ameaça derrubar tudo. Tudo agora vai repousar numa premissa muito rigorosa. Nada que é em si mesmo, por si mesmo, está nos humanos, ou entre os humanos. Lembra da regra da separação? Aqui ela é elevada ao limite extremo. É como se existisse uma muralha gigante e intransponível entre o reino eterno, imaterial e perfeito das formas, e o nosso reino humano, que é temporal e cheio de falhas. E é essa segregação absoluta que prepara o terreno para o golpe final. E esse golpe tem duas consequências devastadoras. Se existe um corte tão absoluto entre os dois mundos, a primeira consequência é: nós, seres humanos presos aqui na nossa realidade sensível, jamais seremos capazes de conhecer ou compreender de verdade o reino perfeito das formas. A segunda consequência, que vira o espelho, é ainda mais chocante. Se o conhecimento verdadeiro pertence só ao reino ideal, isso significa que os deuses perfeitos, vivendo lá nesse mundo de formas, jamais poderiam conhecer os nossos assuntos e a nossa realidade humana. O distanciamento é total. O edifício inteiro das formas simplesmente ameaça-se de desconectar da nossa própria existência. E tudo isso nos traz a uma reflexão final obrigatória. Diante desse desabamento lógico inteiro, a gente tem que se perguntar: por que um gênio absoluto como Platão dedicaria um diálogo inteiro, super complexo, só para despedaçar sem dó o trabalho da sua própria vida? Teria sido só um exercício brutal de honestidade intelectual? Um mapa cheio de armadilhas para desafiar os alunos da academia dele? Ou será que foi um chamado para reconstruir a metafísica inteira sobre bases que fossem realmente inabaláveis?
As rachaduras na estrutura foram expostas de propósito, com certeza, mas o motivo real continua sendo um dos maiores mistérios do legado de Platão. O que a gente tira de grande lição prática hoje é que, olha, nenhuma teoria, por maior que seja, é sagrada demais que não possa ser testada e questionada até o limite. Afinal, e se a fundação do que a gente tem como certeza absoluta também tiver as suas próprias rachaduras? Fica a reflexão.